tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, é uma alegria poder voltar aqui à Casa do Evangelho. Eu estive aqui antes da pandemia, não existia ainda esse prédio, né? Era a sede antiga, nós estivemos ali junto com o pessoal do Evangelizar Amado. Isso. Então passamos momentos muito agradáveis e agora a gente tem a oportunidade de retornar aqui, assim, impactados, né, pela beleza do que está acontecendo, da obra, e feliz por poder ter a oportunidade de ser útil. A vida só vale pela utilidade que a gente tem. Então, quanto mais oportunidades que nos dão, a gente vai agarrando e vai trabalhando. Falar sobre a imortalidade da alma é algo que mexe muito com o meu coração. Eu vou até pedir licença para pegar um livro aqui. Esse livro. Eu quis pegar esse livro porque eu tenho, como ela disse, das nossas 96 obras publicadas, 95 foram escritas com a ajuda dos espíritos, com aquilo que o Espiritismo vem iluminando dentro das minhas próprias sombras e da facilidade que a gente tem para escrever para crianças e adolescentes. Mas eu peguei esse livro em especial porque esse livro ele nasceu e foi escrito por causa de uma dor. A dor da separação de alguém que a gente ama. E no caso da minha família, a partida de um sobrinho de 21 anos de idade que sofreu um acidente de moto e bateu num poste com a moto e teve morte instantânea. Era um domingo de manhã, quando eu despertei com o meu celular tocando. Isso há mais de 10 anos atrás, eu morava ainda no Guarujá. E era meu irmão me ligando. E ele me dizia, com a voz angustiada, que o filho dele, esse meu sobrinho, havia sofrido um acidente de moto. E que havia sido levado para a Santa Casa de Santos. Ao ouvir aquela notícia, né, ele não sabia se o menino havia falecido ou não. Acidente de moto é sempre delicado, é sempre grave. Qualquer acidente, mas a moto, a gente vê a vulnerabilidade, né, de quem anda no meio de transporte como esse, e evidentemente que fica suscetível a ter um acidente fatal. Então eu levantei rápido da cama, me troquei e fui para Santos, porque a minha ideia era chegar a Santos antes do meu irmão, chegar no hospital antes dele, porque se tivesse alguma notícia que não fosse uma notícia de alento, né, eu queria estar preparado para receber o meu irmão e acolhê-lo. Eu fui para Santa Casa. Quem conhece a Baixada Santista, eu tive que atravessar de balsa para Santos, de ferry-boat, né? Peguei o carro, atravessei no ferry-boat, cheguei na Santa Casa e fui na área de emergência. Chegando lá, me entregaram o capacete do meu sobrinho. O capacete estava todo quebrado e ensanguentado. Então é evidente que eu já deduzi ali, fiz a pergunta, uma obviedade desnecessária, mas indaguei se ele havia entrado estava em estado de óbito. E me informaram que sim. Então eu peguei o capacete, fui jogar no lixo, porque eu não iria entregar para o meu irmão o capacete naquelas condições. E fiquei aguardando que o meu irmão chegasse junto com a minha cunhada. Um rapaz muito bonito, moreno, alto, olhos azuis, garoto muito vivaz, principalmente muito amoroso comigo. Caio, o nome dele. Fiquei ali. Quando meu irmão chegou, evidentemente eu já estava à porta, e ele, me vendo ali, ele não teve nenhuma dúvida de que o filho dele havia falecido. Ele me abraçou, a minha cunhada me abraçou, eles se abraçaram e eu fiquei do lado olhando aquela cena que eu só pude testemunhar, o choro, as lágrimas de um pai e de uma mãe, mas eu não conseguia mensurar, entender, sentir a mesma dor. Então, me restava diante daquele quadro permanecer em silêncio, prestar minha solidariedade e tentar ajudar naquilo que me fosse possível.
Certas dores que a gente vive nesse mundo, e certamente a partida de um ente querido, principalmente de um filho, elas não têm um medicamento em que você possa tomar ou passar na ferida e aquilo cessa. É todo um processo que é necessário viver e experimentar para você aos poucos ir digerindo, e certamente para os pais é uma ferida que vai permanecer aberta, mas é preciso continuar seguindo. Eles têm mais um filho, que também era jovem, e a família precisava prosseguir. Observando toda aquela dor, aquela circunstância de sofrimento muito grande, eu me coloquei a pensar. Eu já estou há alguns anos na doutrina espírita e eu gostaria de escrever um livro em que eu pudesse levar uma reflexão às mães que precisam devolver a joia antes, a joia das suas almas. Eu dei o título a esse livro de Joias da Alma, porque eu sempre pergunto, quando eu faço palestras acerca desse tema, para as mães: quem é mãe que está aqui presente? Vou fazer uma pergunta para as mães, né? Os vossos filhos são as joias das vossas almas, não são? Não são? Não. Se os filhos são as joias das almas, as mães são o porta-joias de Deus. É no útero materno que o Senhor da vida deposita suas joias para que elas possam ser geradas. É a porta de entrada do espírito para voltar à vida física. Então toda mulher tem um porta-joia no útero. E é a partir daí que Deus traz os espíritos de volta à vida na Terra. É evidente que não é fácil para uma mãe e para um pai se despedir de um filho, de uma filha. Não é fácil se despedir de ninguém que a gente ama. Mas eu estava de posse, não da dor que só o meu irmão sentia, estava de posse da lucidez, daquilo que a doutrina espírita já iluminava no meu coração. E eu me sentia na obrigação de escrever. Então eu comecei a escrever esse livro, que se chama Joias da Alma, como eu já disse 3 vezes, contando casos, criando contos para as mamães e os papais que necessitaram devolver as suas joias para Deus. Um dos contos que eu adaptei está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, em que uma mãe, observando o filho sofrendo, adoentado, às vagas da morte, em estado de pré-desencarne, como doente terminal, ele estava sendo tratado em casa, ela, chorando e sofrendo muito, olha para o filho na cama e diz para ele: meu filho, se você partir, eu também vou seguir você. Eu também irei atrás de você. E algumas horas depois, ele morre. E todo mundo que ouviu o desabafo daquela mãe, porque quando a gente está sofrendo, essa água é para mim, é de Jonas? Essa água é para mim, é? Essa é a garrafa, é? Não é essa aqui de álcool, não, né? Esse aqui é o que estava tomando. Posso tomar no gargalo, então? Pode. Pode? Eu pego o copo. Fica mais elegante. Para falar de um assunto tão denso, a gente precisa dar uma aliviada. Então, no livro Céu e Inferno, no capítulo que trata de espíritos suicidas, essa mãe, ao observar que o filho ia morrer, e ele morre depois de algumas horas, ela afirma que iria segui-lo, mas ninguém acreditou que ela praticasse algum ato extremado. Todos entendiam que aquela frase, muito forte, vinha de um coração que estava em desespero, mas não de alguém que tivesse coragem para se matar. E, infelizmente, ela se matou. Então o filho morre
Poucas horas depois, ela vai para um cômodo contíguo e pratica o autoextermínio. No mesmo dia, a seguir, um do outro, parte o enterro do corpo do filho e depois o enterro do corpo da mãe. Quem quiser ler essa história, dentro daquilo que Kardec traz para nós, está lá no livro O Céu e o Inferno, que trata dos espíritos suicidas. Mas o que chama a atenção para nós, no aprendizado que o codificador traz para cada um de nós, é que um tempo depois, em uma reunião mediúnica, a mãe se comunica. E quando ela se comunica pela psicofonia, a manifestação dela, primeira, é dizendo assim: onde é que está o meu filho? Cadê o meu filho? Ela manifestava-se revelando imenso sentido e sentimento de posse. E é evidente que os espíritos, Allan Kardec, no desenvolver da estruturação da doutrina espírita, você pode ler lá na obra, ele faz perguntas e questionamentos para ela. Como é que ela estava se sentindo, não é? Depois que ela praticou o ato impensado, se ela imaginava que iria encontrar o filho. E ela vai respondendo, mas toda a resposta dela é uma resposta voltada apenas para o sentido do filho ser uma propriedade dela. Mas o mais incrível ainda, e eu convido todos a lerem, que é um aprendizado muito grande, o mais incrível é que na mesma mesa mediúnica, através de outro médium, o filho se comunica. Os dois espíritos, mãe e filho, na mesma reunião mediúnica, ela no médium e ele outro, e eles não se identificam porque estavam em dimensões vibratórias diferentes. Então a mãe se comunica desesperada, exigindo que deem conta de onde o filho dela se encontra. E o filho se manifesta através do médium dizendo assim: eu vim pedir orações pela minha mãe. Porque a atitude que a minha mãe tomou, se suicidando, ela fez com que nós nos afastássemos. Na cabeça dela, se matando, ela iria encontrar o filho no mundo espiritual. Na realidade, quando a gente rompe um ciclo natural de vida, a gente acaba demandando o afastamento de criaturas que nós amamos. E foi isso que aconteceu. Então, nesse livro, eu fiz a adaptação desse conto e está aqui. Mas eu quero contar para vocês uma história impactante, muito impactante. E essa história aconteceu lá na minha região. Eu moro em Santos e essa história aconteceu na cidade de Bertioga. Não sei se aqui, se alguém já leu o livro, sabe do que eu estou falando. Mas dessa história, não sei se você leu, Antônio. Essa história ela saiu como reportagem na Revista Internacional de Espiritismo, editada pela Casa Editora Clarim de Matão. E ela conta a história de um casal que deitou para dormir. Eles moravam numa casa sobradada. O casal deitou para dormir, eles tinham 2 filhos. Um menino de 8, 9 anos de idade e uma adolescente, a Ana Lúcia, se a minha memória não me trai, Ana Lúcia, que estudava em cidade próxima a Bertioga. Bertioga naquela época tinha apenas 17 mil habitantes, era uma cidade muito pequena, não é? Estava ainda se emancipando de Santos. Naquela época algumas cidades não eram emancipadas politicamente, sob o regime militar, né? A cidade estava se emancipando e era por volta de 2 horas da manhã, quando tocaram a campainha desse casal. A mãe imediatamente se pôs de pé. As mulheres são seres que precisam ser estudados pela NASA. Porque quando a mulher descobre que vai ser mãe, um pedaço do coração dela, ela já sabe que vai andar apartada do corpo o resto da vida. Depois que uma mulher se torna mãe, por isso que ela precisa ser estudada pela NASA, ela consegue dormir com o olho aberto e com o outro fechado. É como se ela estivesse sempre em estado de alerta para saber onde o seu tesouro mais caro estava.
Assim são as mães. E naquela noite, madrugada, 2 da manhã, toca a campainha, ela pula, o marido sonolento fica tentando ainda encaixar os dedos no pé, no par de chinelos, e ela corre até o quarto para ver os filhos. E quando ela chega na porta do quarto, ela olha, confere, o menino está dormindo. Olha para a cama da... É Ana Cláudia o nome dela, perdão. Olha para a cama da Ana Cláudia, e a Ana Cláudia não estava dormindo. Ela estudava e costumava chegar em casa por volta de 11 horas, mais tardar 11h30 da noite, porque o transporte municipal levava os estudantes de Bertioga para outras cidades da região, Guarujá e outras cidades ali das imediações. Então ela se dá conta de que a filha não estava, já era 2 horas da manhã. Imediatamente, ela chama o marido e os dois descem a escada do sobrado. E no instante em que eles começam a vencer os degraus, a cortina da sala, que era clara, permitia que se observasse a intermitência luminosa, que poderia ser da polícia, de uma ambulância, ela não sabia dizer, mas rapidamente ela vai até a porta, abre a porta da sala e em frente ao portão encontrava-se um policial rodoviário. Então o policial olha para ela e vê o pai atrás, mas ele não se dirige a ela. Ele se dirige ao pai que vem atrás. E diz assim: aqui é a casa da Ana Cláudia? E o pai diz: sim, eu sou o pai dela. E a mãe diz: e eu sou a mãe. É que aconteceu um pequeno imprevisto e eu gostaria que o senhor... Ele não se dirige à mãe novamente. Eu gostaria que o senhor me acompanhasse. Ela disse: eu vou acompanhar porque Ana Cláudia é minha filha. As mulheres são assim, né? E as mães, então. Eu vou acompanhá-lo. Mas, senhora, ele tenta, mas não consegue encontrar argumentos cabíveis para uma situação como aquela. Então, ele, sendo vencido pela presença maiúscula da mãe, aquela verdadeira entidade, ele diz: então vocês precisam me acompanhar porque houve um pequeno acidente e eu preciso levá-los até lá. Ela diz: nós vamos sim. Ela entra dentro de casa, pega uma blusa, coloca sobre os ombros e o pai, do jeito que está, entra na viatura. Eles eram espíritas. Eram não, são espíritas que ainda moram lá na cidade de Bertioga. A viatura arranca em direção à rodovia Mogi-Bertioga. E naqueles breves quilômetros, evidentemente que na cabeça de uma mãe, sabendo que ia se deparar com uma situação, porque o oficial não disse o que havia acontecido, disse que tinha acontecido um acidente, mas é evidente que a nossa mente, muito criativa, e o coração de uma mãe, é claro, já naquela altura do campeonato, a filha não tinha chegado em casa ainda, já pensava no pior. Vencidos os quilômetros, a viatura da polícia rodoviária aproxima-se de um local, e nesse local podia-se vislumbrar que haviam outras viaturas. Pela luminosidade intermitente, pela movimentação da ambulância, a viatura estaciona e o policial tenta argumentar: é melhor que a senhora fique aqui no carro e o seu marido me acompanhe, para que a gente possa conversar com ele. Ela redague: de forma alguma, eu vou acompanhá-lo. Ela sai do carro e observa que o veículo estava muito amassado, que havia sofrido um acidente. Então ela caminha em direção ao veículo e todos que estavam à volta, médicos, parece que o tempo para que aquela mãe fizesse o movimento de ir ao encontro da filha. E quando ela se aproxima do carro, o corpo da filha está entre as ferragens. Quando ela chega ao lado do corpo da filha, ela se ajoelha e segura a mão da filha.
Algumas lágrimas começam a rolar pelo rosto daquela mãe e ela diz assim: minha filha, fica calma, porque eu tenho certeza que o seu avô está aqui cuidando de você. O pai se aproxima, coloca as mãos no ombro da mãe que permanecia ajoelhada, segurando a mão da filha, e nesse momento acontece um fato de uma demonstração de amor que o Espiritismo faz com que a gente se fortaleça, porque não é para qualquer um passar por uma circunstância como essa sem começar a espraguejar a vida e maldizer Deus. Ela, para a surpresa de todos, começa a proferir uma prece. A filha morta dentro do carro, ela do lado de fora segurando na mão da filha, fazendo uma oração. E todos que estão à volta, os policiais, os médicos, silenciosamente, num gesto de respeito, abaixam a cabeça e, obviamente, com a força do amor de uma mãe, são solidários naquele momento. Ela termina a prece, se põe de pé e os dois se abraçam. Pai e mãe choram. E todos ali respeitam aquele momento que só um pai e uma mãe podia saber o que se passava em suas almas. A partir daí, depois de alguns minutos, o oficial se aproxima e diz para ela assim: eu vou levar a senhora para casa e vou levar o seu marido para cuidar dos trâmites legais. E ela diz assim: não, eu não vou para casa, eu vou acompanhar meu marido para cuidar desses trâmites, eu vou ajudar ele. E eles saem. Depois o corpo da Ana Cláudia é removido, é realizado todo o trâmite legal para liberação do corpo, etc, etc. E no dia seguinte, pela manhã, a cidade de Bertioga acordou com a notícia: a adolescente Ana Cláudia faleceu num acidente de automóvel. Então, a cidade que era pequena, em grande parte, todo mundo correu para o velório. E muita gente correu para levar o seu desespero para o velório. Mas quando chegaram na porta do velório, estava lá a mãe da Ana Cláudia distribuindo mensagens espíritas. Então as pessoas que foram desesperadas receberam um impacto. Que mulher é essa? Eu comecei contando para vocês o comportamento de uma mãe que se suicidou porque o filho morreu. E estou trazendo uma história verídica acontecida no nosso país, lá perto da minha casa, lá perto do Guarujá, onde eu nasci, de uma mulher espírita que encontrou o corpo da filha entre as ferragens. Ela não maldisse a Deus, ela não espraguejou, ela não disse que Deus era injusto com ela. E a mensagem que ela entregava para as pessoas que chegavam no velório, imagino que alguns aqui conheçam, mas eu vou contar a história porque pode ser que alguns não conheçam. Chama-se Joias Devolvidas. Essa história que ela distribuía na porta nos remete a uma narrativa que fala de um comerciante muito próspero. Um homem que era muito próspero, que comercializava tapetes e que de tempo em tempo ele tinha que viajar, já que morava próximo ao deserto, tinha que atravessar uma área para vender os produtos elaborados, manufaturados, feitos à mão, por ele e por seus funcionários. Esse homem tinha 2 filhos que ele amava muito. Aproximava-se então
a época da viagem para que ele pudesse levar os tapetes, as especiarias, tudo aquilo que era produzido na localidade onde ele vivia. Ele preparou os animais para transportar toda a carga que seria comercializada e, voltando-se para a mulher, disse para a mulher: mulher, eu vou empreender essa viagem, ela vai me trazer muitos recursos e eu não pretendo mais me ausentar de casa tanto tempo, porque era necessário que ele permanecesse um mês e meio fora. Então, tudo pronto, a caravana pronta, os servos prontos, a caravana partiu. Foi embora. E o tempo correu. Quando faltavam poucos dias para ele voltar, ele manda um mensageiro na frente: avisa minha mulher e meus filhos que eu estou chegando, para rever a minha família, rever as minhas joias, que são os meus filhos, rever a minha mulher, a minha companheira. Ele chega finalmente em casa, e quando ele chega em casa, ele pergunta para a mulher, ele abraça a mulher, não é? Troca aquele carinho efusivo, e ele pergunta: cadê os meninos? Cadê as minhas joias? Ela diz: calma, marido, tu acabou de chegar e já está assim nesse desespero. Antes de você falar sobre os meninos e de eu te dar conta deles, eu preciso te contar algo que aconteceu na tua ausência. Tu não sabes o que se passou aqui. Logo depois que você partiu, cerca de 15 dias, bateu à nossa porta um homem e me pediu para tomar conta de uma joia, porque ele tinha medo de empreender a viagem pelo deserto e os salteadores tomarem a joia dele. Então ele pediu para que eu cuidasse. Na verdade, depois que eu abri, eu fiquei surpreso, porque eram 2 joias. Então me afeiçoei. E os dias foram passando, ele demorando para voltar para pegar joias, e quanto mais ele demorava, aquelas joias iluminavam a minha vida, enfeitavam o meu coração, traziam alegria para os meus dias. Eu me afeiçoei de tal forma, mas chegou um momento que ele bateu na porta e falou: eu vim buscar as minhas joias. E essa questão que eu quero te propor, marido, tu que és comerciante, eu quero que tu me digas o que eu devo fazer. Eu não quero devolver as joias. Mulher, tu perdeste o juízo, ele disse. Como é que tu queres ficar com uma joia que não te pertence? Tem que devolver. Ela então, após a colocação do marido, sempre justo, lúcido, olha para ele e diz: tu queres saber dos nossos filhos? Após a tua partida, houve um acidente e os 2 pereceram. As 2 joias que enfeitaram a nossa vida até agora precisaram ser devolvidas, porque o ourive celestial pediu a devolução das joias. Ele olhou a mulher, trazendo aquela narrativa, derramou as lágrimas, o que é natural, e conseguiu compreender que as joias que nós temos como filhos e filhas não nos pertencem. Não são nossas, os nossos filhos vêm através de nós, mas não de nós. Então, quando eu escrevi esse livro, eu contei essa história que aconteceu em Bertioga, e eu fui autografar, fazer uma palestra em Santa Maria. Depois da minha palestra, formou-se a fila de autógrafos, e quando eu olhei, tinha uma senhora que vinha com esse livro na mão. E ela me disse assim: eu sou uma das mães da Boate Kiss. Eu quero lhe dizer que esse livro me ajudou muito. E é evidente que falar desses assuntos não é tão fácil assim. Tratar de assuntos, pelo menos para quem é pai, para quem é mãe, não é tão fácil. Mas mesmo eu sendo aqui, tendo uma fala forte e intensa, eu preciso dizer que os nossos filhos não são nossas propriedades. Eu preciso dizer também que a melhor maneira de amar os nossos filhos é respeitando quem eles são.
e não tentando fazer com que eles sejam aquilo que nós queremos. Porque o amor, ele não pede violência. O amor, ele não pede desrespeito. E eu venho dizendo essa semana, estou até cansado de falar isso, que nós não somos respeitados emocionalmente. Nós não fomos quando éramos crianças, nós não fomos respeitados quando éramos adolescentes e muitas vezes nós não respeitamos os nossos filhos emocionalmente. Então, nós não podíamos, no meu caso particularmente, eu não podia falar para o meu pai e para a minha mãe sobre as minhas dores emocionais, porque se eu dissesse que estava triste, achavam que era frescura. Quando uma criança está chorando, a gente fala para ela, engole o choro, para de chorar, isso é bobagem. Quando encontra-se um adulto chorando, a gente coloca a mãozinha no ombro e diz assim, vai passar. Adulto a gente consola, criança a gente repreende. Então, o que é ser mãe? Quem é mãe? Aquela que se suicidou porque o filho morreu? Ou essa mãe que, de uma maneira tão intensa e tão forte, sofreu como qualquer mãe sofre, mas que compreendeu que o filho não era a propriedade dela? Outro dia eu fui ser entrevistado numa rádio em Jaú, no interior de São Paulo. Fiquei até preocupado com a minha segurança física. Eu achava que algumas mães iam me esperar com um porrete na porta da rádio. Era uma entrevista ao vivo, as pessoas faziam perguntas, ligavam e eu respondia. Então uma mãe ligou e disse assim, eu perdi meu filho já faz 10 anos. Eu não aceito, porque Deus não é justo comigo. O senhor acha que Deus é justo deixando uma mãe sem um filho? E eu disse para ela, ninguém perde o que não tem. Ou você pode dizer que você tem? Nós não temos nem nossa própria vida nas mãos. Nós não sabemos se vamos despertar amanhã. Eu tenho uma palestra às 5 horas lá em Charqueadas. Nem sei se vou chegar lá para fazer, espero chegar. Mas não sei. A vida é impermanente. E a beleza da vida é essa impermanência que deveria nos convidar a termos mais lucidez para viver. E não sermos tão egoístas. A impermanência da vida, a partida dos nossos entes queridos, deveria fazer com que nós amássemos as pessoas, respeitando as pessoas, mas nós não fazemos isso. Então, é fundamental que a gente comece a refletir sobre essa impermanência da vida, porque muita gente ainda acredita assim, olha, ele tem 70, 80 anos, vai morrer primeiro, como se crianças não morressem, como se adolescentes não morressem. Isso é infantilidade perante a vida. Isso é um olhar ainda egoísta. Hoje nós temos a doutrina dos espíritos como farol. Chico Xavier, através da sua mediunidade, nos provou, mostrou que existe vida depois da morte. E essa provocação que eu vos faço agora, eu gostaria que levassem para casa para pensar. Já sabemos que tem vida depois da morte. Que vida antes da morte você tem? Você tem vida antes da morte? Ou você está morto emocionalmente? Porque o teu casamento acabou, porque não encontrou ainda o eleito do seu coração ou a eleita, ou porque alguém morreu, ou porque perdeu o emprego, ou porque teve um diagnóstico. Você tem vida antes da morte? É importante pensar, né? Não é assim, gente? Por isso que a gente se reúne nessa casa, que eu acho maravilhoso. Quando falou, você vai na casa do Evangelho. Eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. É lindo esse nome, Casa do Evangelho. Casa da boa notícia, Casa da boa nova, porque Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é que a alma, o espírito, é imortal. A boa notícia é que aqueles que nós amamos e que partiram e que os nossos olhos não podem mais contemplar,
mas eles podem resistir ao nosso coração. Pessoal, eu vou ter que sair para pegar outro livro ali, que agora veio o gancho. Posso? Eu já estou muito propaganda, né, Tom? A boa notícia é que a morte não existe. Há muitos anos atrás, eu tive a alegria de lançar esse livro pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um livro que você olha assim, é um livro infantil. É infantil. Mas esse livro me foi contada a história pelo próprio menino que havia morrido de câncer. Eu morava no Guarujá e os garotos da rua costumavam pular o meu quintal para pegar as pipas. Pipas em São Paulo é pandorga aqui no Rio Grande do Sul. Caía pandorga no telhado, enganchava na antena da TV, que naquela época a gente usava antena, né? E eles pulavam. Eu cansei de pegar meninos. E um dia eu estava fazendo almoço, eu estou tentando evoluir, então eu estava fazendo almoço. Eu saí e tinha um garoto. E o garoto olhou para mim e disse assim: você que é o tio que escreve história para criança? Eu olhei, nem fiquei com raiva que eu ia brigar com ele, né? Falei, sou, então eu vou voltar para contar a minha história. Tá bom. Quando passou essa cena, parece que eu experimentei um estado de transe, alguma coisa estranha na minha consciência, ou faltou consciência, ou uma imagem, eu não sei explicar. O que eu sei é que esse menino me ditou a história dele, e ele conta a história de que faleceu com câncer. Mas que todos os dias, quando ele estava encarnado, que o pai chegava em casa, eles brincavam de esconde-esconde. O pai chegava, entrava e ele dizia para o pai: pai, começa a contar. E o pai dele começava: 1, 2, 3, 4. Ele se escondia, depois o pai ia procurar. Então ele veio me ensinar, porque a beleza desse livro e o que dá originalidade a ele, o que dá verdade a ele, é porque um homem, eu particularmente, eu tenho muitos livros publicados, mas eu não conseguiria escrever o que esse menino me passou. Ele diz que a morte é uma brincadeira de esconde-esconde. Ele diz que aqueles que partem se escondem dentro do nosso coração e que a gente precisa continuar a viver por amor a eles, mas que a gente pode continuar a contar. 1, 2, 3, porque um dia nós iremos encontrar esses que nós amamos, porque Deus não nos separa desses seres amados. A morte nunca matou e nunca vai matar o amor. A mensagem da doutrina espírita é a mensagem de consolo, é a mensagem de esperança, é a mensagem que chega para os nossos corações hoje para nos dizer que é preciso ter fé, é preciso ter coragem para prosseguir, porque a vida ela é pulsante e ela nunca termina. Quando termina esse estágio físico, biológico, a alma ressurge, não num processo paradisíaco, porque a natureza não dá saltos, e nós somos herdeiros das nossas próprias obras, das nossas próprias heranças. Então, se nós desejamos saber como estaremos no mundo espiritual, precisamos consultar a nossa consciência hoje. O que fazemos hoje? E não é o que fazemos para o mundo, o que fazemos com aqueles que estão dentro da nossa casa. O homem hoje exuberante com tanta tecnologia, cria iPad, iPod, iPhone, mas não dá para criar pai e mãe. A gente tem que ser pai e mãe presente na vida dos nossos filhos, porque muita gente que não se conforma com a morte não tinha uma boa vida com quem partiu. E o peso de saber que eu não amei quanto eu podia, que eu não fui bom como eu podia, é demais. Então eu preciso terceirizar a responsabilidade pela minha limitação em não amar. Então o culpado é Deus. Deus é o culpado. A vida não presta.
nada me vale, porque eu não consigo lidar com a angústia que me visita, a angústia que faz com que eu opte por ser um revoltado. Eu tenho que encontrar um culpado. E muita gente transita pela vida de forma amargurada, angustiada, sempre responsabilizando outrem, porque no momento em que aquele ser que partiu estava na minha casa, eu não valorizei, eu não tive olhos para entender que o momento do amor é agora. O momento do amor é nesse instante que estamos vivendo, que nós não podemos protelar a oportunidade de amar. Eu queria pedir licença para vocês para contar algo particular com relação à morte da minha mãe, que desencarnou com 96 anos de idade. Naquela época eu morava em Recife e a minha mãe adoeceu. E a minha agenda, ela é sempre com muitas atividades. Hoje eu estou aqui, na semana que vem eu vou para a Bahia, sempre nesse universo, recebendo a oportunidade da espiritualidade, de levar a mensagem do Espiritismo, consoante as minhas limitações. E eu estava num ritmo grande e a minha mãe adoeceu. Ela já estava com 96 anos, 95 anos, eu pensei, a minha mãe vai desencarnar lá em Santos, eu estou aqui, tão longe. Então eu resolvi cancelar os compromissos para ir passar uma semana cuidando da minha mãe. Então eu cancelei, fui para Santos. Quando cheguei a Santos, falei com a minha irmã, ela morava com a minha irmã, numa suíte. Eu disse à minha irmã, essa semana eu vou cuidar da mamãe. Combinado? Combinado. Então eu peguei uma poltrona, coloquei no quarto. E aí veio a minha primeira noite. 2 horas da manhã, minha mãe, eu quero fazer xixi. Mãe, a senhora está de fralda. Pode fazer xixi na fralda. Ah, tá bom. Ela virava para o lado, passava meia hora, eu quero fazer xixi. Mãe, a senhora está de fralda, mas eu não consigo. Então, mãe, vamos no banheiro. E era uma operação, uma logística, porque ela estava com oxigênio, e eu tinha que levá-la para o banheiro. Tinha que levar puxar o cilindro até a porta do banheiro, a mangueira era comprida, e ela ia com 95 anos assim, né? Para vencer 1,5 metro demorava muito tempo. Então eu entrava com ela no banheiro, virava ela de costa para o vaso sanitário, levantava o penhoarzinho dela, colocava debaixo do braço, me ajoelhava no chão para abaixar a fralda dela. E todas as vezes que eu me abaixava, eu fazia uma prece. Eu tinha que agradecer. Porque eu não sei quantas vezes ela me limpou a bunda, ou quando cuidou da minha urina, ou as mijadas que eu dei nela, quando menino. Então todo dia era movimento de gratidão. Abaixava a fralda, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui cuidando da minha mãe. E foi uma semana assim de cuidados. E foi ótimo para mim, porque fez muito bem para o meu coração. Eu pude retribuir 1 milímetro daquilo que a minha mãe fez por mim. A semana passou, eu voltei a viajar, eu estava em Belo Horizonte fazendo um seminário, quando recebi a notícia de que minha mãe tinha sido internada. Cancelei tudo, voltei para Santos. Cheguei no hospital às 7h45 da noite e falei para os meus irmãos, eu vou dormir com ela. E o meu irmão mais novo falou assim, eu também vou. Tá bom. Passamos a noite juntos. A enfermeira entrou 2 da manhã no quarto, ela no oxigênio. Quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu lembrei de uma música que ela cantava quando eu era menino. Lembrei da música e procurei a música no YouTube. E achei. A música, muita gente deve conhecer, dizia assim, tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Eu coloquei a música para tocar no celular. E ficou tocando. E
quando a música terminou, eu estava muito emocionado, evidentemente, calhou e coincidiu da enfermeira entrar no quarto. A enfermeira entrou no quarto, foi até a minha mãe, tirou o oxigênio, aí eu prestei atenção, disse para ela, minha mãe entrou em óbito, né? E ela disse, sim, ela está em óbito. Aí eu não tinha nem como reclamar para Deus, porque eu era só gratidão. Como é que eu posso exigir que um espírito que teve a missão de ter 8 filhos, cuidar dos 8 filhos, com o corpo que não atendia mais? Eu lembrei na hora que quando eu chegava das palestras no Nordeste, que eu tocava a campainha e tinha que ficar ali pacientemente esperando, porque ela demorava para chegar na porta. E quando ela abria a porta, ela dizia assim, quer um ovinho instalado? Aí eu dizia, mãe, eu ficava com medo dela se queimar, eu quero. Mas a minha irmã entrava na frente e dizia, não mãe, deixa que eu faço, porque ela podia se queimar. Então ela dizia assim, não, então já que eu não posso fritar ovo, eu vou lavar louça. Quebrava 2 pratos, lavava um, porque eu não conseguia nem ficar de pé. Mas tinha um detalhe que eu aprendi com ela nisso. Sabe o que é? Quando eu atendo como psicanalista, um adolescente, um adulto, que eles me dizem assim, eu não vejo sentido na vida. Eu sempre digo, olha, eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi qual é o sentido da vida. Sabe qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ser útil. Quem é útil consegue lidar com as suas dores, consegue cuidar das suas feridas. Então, lavar um prato e quebrar 2 era o sentido de utilidade que ela ainda tinha com o peso dos anos. E nós muitas vezes estamos enfrentando adversidades e estamos aí se queixando, abandonando a oportunidade de estar vivo. Então, já que estamos vivos, vamos amar, vamos fazer o nosso melhor. Os nossos parentes queridos, os que estão conosco, os que partiram, eles não são do jeito que nós queremos, nós não somos do jeito que eles querem. E ninguém veio a esse mundo para servir como modelo, para caber naquilo que a gente acha que é justo, porque o nosso senso, a nossa capacidade cognitiva, ela é tremendamente limitada, ela é egoísta. Nós queremos que as coisas, as pessoas, as situações correspondam àquilo que a gente quer. Então hoje a gente trouxe essa reflexão na Casa do Evangelho e eu lembrei dessas 2 obras e esse livro tem uma história muito especial, real. Eu chego no sábado, alguns anos atrás, na minha casa e entro na internet e uma pessoa está me mandando mensagens pelo Facebook. A mulher disse assim, eu preciso te contar o que aconteceu com esse seu livro, esconde-esconde. Pois não, pode contar. E ela foi escrevendo. E ela disse, olha, eu estava com esse livro debaixo do braço, fui no médico, cheguei no médico, tinha uma mãe que estava com uma criança em estado terminal com câncer. E nós ficamos conversando antes de sermos atendidos. E essa mãe estava sofrendo, porque ela sabia que o filho ia morrer. Então, coincidentemente, eu estava com o livro na mão, eu dei o livro para ela. Ela recebeu o livro, nós conversamos mais alguns minutos, trocamos contato, eu entrei no médico, saí, fui embora e depois ela entrou. Então depois ela me disse, posteriormente, quando ela chegou no hospital, o filho tinha morrido. O filho tinha morrido e ela teve que cuidar, paciente terminal de câncer, um menino, leucemia. Teve que cuidar dos trâmites e foi cuidar de tudo, com o livro debaixo do sovaco. E foi para o velório com o livro debaixo do sovaco. E chegou no velório e o livro começou a passar de mão em mão. As pessoas começaram a ler. Ela levou o livro para o médico e o médico colocou esse livro na biblioteca oncológica do hospital em São Paulo. Esse livro ele traz muito consolo. Ele não é um livro para você dar para quem está grávido, evidentemente. Mas é um livro que nos ajuda a olhar para um fato que é natural. Nós não consideramos natural porque nós não queremos devolver as nossas joias. Porque nós nos achamos e nos julgamos proprietários dessas joias. Mas a morte é um fato absolutamente natural. O filósofo espírita Herculano Pires tem um livro chamado Educação para a Morte. Educação para a Morte não é que a gente vai ficar aqui falando sobre morte, a gente tem que falar sobre a vida.
as belezas da vida. Mas quando a gente aprende a lidar com algo natural, ou pelo menos a quebrar o tabu a respeito disso, de saber que a nossa destinação é essa, a gente vai olhar não sem sofrer, que a gente sofre, não sem chorar, porque a gente chora, não sem sentir saudade, porque a gente sente, mas quando a gente chorar, quando a gente sofrer, que o nosso sofrimento e as nossas lágrimas sejam moldadas por um sentimento de gratidão. Gratidão por ter convivido 10 anos, 15 anos, 60, 80 ou 90, mas gratidão de ter podido partilhar a existência com esses seres tão especiais, as joias das nossas almas. Como eu disse no começo, se os filhos são as joias das almas das mães, as mães são as porta-joias de Deus. Portanto, você que é mãe, sinta-se muito agraciada e feliz, porque Deus depositou no seu útero uma joia preciosa que é dele. É dele. Tomara que você cumpra o seu périplo como mãe, no tempo que você tiver para viver e não precise devolver essa joia. Mas como muitas mães já passaram, se você vivenciar uma situação como essa, lembre-se que o brilho que você vai dar para a joia que Deus te emprestou, verdadeiramente, é o brilho do desapego. Quanto mais você amar seu filho, preparando-o para viver para o mundo e não para você, ele vai brilhar. Quando você quer tomar para si, quando você limita seu filho, o brilho dele se mostra opaco, através do medo, através da insegurança, através da indecisão. Tornam-se adultos limitados e evidentemente irão sofrer por caminhos que talvez não precisassem percorrer. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada de poder conversar. Eu sei que o assunto não é tão fácil de se falar, mas a gente tentou aqui, até através mesmo desse livro que continua ajudando as mães, publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Joias da Alma. Muito grato, muita paz, muito obrigado.